Olá, pessoal. Nesse nosso primeiro AcercoCast, iremos tratar da reforma tributária. Estou aqui com a Lívia Moraes, Rosimeire dos Reis. Vamos tratar de forma simples e eficaz a reforma tributária, os impactos e as mudanças para as empresas. Preparem para esclarecer as suas dúvidas de forma simples e prática. Bem-vinda, Lívia. Bem-vinda, Rose. Quem é Lívia? Lívia é coordenadora da parte contábil da Acerco Contabilidade, com pós-graduação em Direito Tributário. Ela coordena a nossa equipe fiscal e tributária na Acerco. Rose também é contadora, com pós-especialização em contabilidade do agro, coordena a equipe contábil da Acerco Contabilidade. Bem-vindas. Reforma tributária, o que muda na prática e nos documentos fiscais eletrônicos. Rose, em uma visão geral, o que motivou a aprovação da reforma tributária? Olá, Ugnei, Lívia e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, podendo falar e discutir, né, um assunto tão relevante que é as mudanças trazidas pela reforma tributária. Então, assim, de uma forma bem simples e objetiva, a reforma tributária ela foi aprovada em decorrência da necessidade de uma simplificação no nosso sistema tributário, devido à complexidade das legislações, né? A forma de regulamentar. Hoje no país nós temos aí mais de 5.500 municípios com legislações próprias e também 27 unidades federativas, cada uma com autonomia para conceder benefícios, né, incentivos fiscais. Então, isso tudo gera para a sociedade e para o empresário uma insegurança jurídica na interpretação das leis e, com isso, motivou, né, a aprovação da reforma no formato que ela está aí para nós hoje. E dos principais motivos que motivou essa reforma foi a complexidade do sistema, Rose, seria isso? Isso. Complexidade do sistema, a própria apuração dos impostos por questões da legislação complexa e, às vezes, o empresário, até a pessoa que atua na área fiscal tem dificuldades para a interpretação dessas legislações, trazendo erros, né, autuações, né, fiscalizações. Então, é necessário que fizesse uma reformulação e a reforma tributária ela está propondo aí uma das maiores mudanças, né, nos últimos 50 anos do nosso sistema tributário brasileiro. Lívia, quais são os objetivos da reforma tributária? Olá, Ognei, olá, Rose, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária. Olha, Ognei, os principais objetivos que levaram a reforma tributária, a necessidade de uma reforma tributária no sistema tributário brasileiro, foi a questão da simplificação realmente do sistema tributário, que hoje em dia é muito complexo, como a Rose falou agora há pouco. Uma outra questão, Guinei, é a questão da transparência e da clareza. Então, hoje em dia, quando você olha um documento fiscal eletrônico, né, você não consegue enxergar com clareza quais foram os impostos embutidos ali na nota fiscal. Já no cenário da reforma tributária, isso vai estar claro e transparente. Então, o imposto incidente ali sobre aquela nota, ele vai estar ali por fora e não mais por dentro, como é hoje calculado. Um outro objetivo da reforma é trazer equidade e justiça fiscal. Ou seja, hoje, muitas vezes, o empresário ele escolhe estar localizado em determinada unidade federativa por questões de benefícios fiscais. Então, às vezes ele sai de onde ele está localizado porque tem outro estado, por exemplo, ele vem para Minas Gerais por conta de um benefício fiscal aqui
de um regime especial de tributação que existe aqui. Mas no cenário da reforma, a tendência disso é mudar, né? Então, quando ela estiver plenamente em vigor, não vai existir mais esses regimes especiais de tributação para determinados estados. Então, ele vai estar ali localizado naquele estado e o imposto será devido para o destino e não mais para a origem. E uma outra questão é a questão de defesa do meio ambiente, porque vai ser criado aí um imposto seletivo que é para desestimular o consumo aí de produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, posso garantir que a reforma vai reduzir a burocracia e vai facilitar o dia a dia das empresas? Sim, nós podemos garantir. Só que isso, Guinei, a gente ainda tem uma longa jornada até essa simplificação, né? Porque nós vamos falar aí logo à frente sobre a questão aí do período de transição. Então, num primeiro momento, e a gente vê que esse primeiro momento aí vão durar 7 anos, né? Ele vai ser mais complexo, porque nós vamos lidar com o novo e com o antigo. Depois disso, a gente acredita sim numa simplificação. Rose, quais são os impostos e contribuições que vai fazer parte dessa reforma tributária? Guinei, Sofrerão as alterações, né, no caso, né? com certeza. Então, os impostos que estão previstos aí dentro da reforma, porque a reforma ela é sobre o consumo. Então, nós vamos ter aí a substituição do ICMS, do ISS, uma substituição parcial do IPI e teremos a inclusão do imposto seletivo. Na prática, como que vai funcionar isso? Né? Nós temos aí a inclusão do CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que irá substituir o PIS e a COFINS. Nós temos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que veio para substituir o ICMS e o ISS. Isso tudo de forma gradual, né? Como a Lívia comentou, nós vamos fazer a reforma aí num período de transição. Então, a partir de janeiro de 2026, a gente já começa com essa transição. De forma gradual, esses impostos vão ser extintos e automaticamente sendo incluindo os outros, né, novos. E é importante salientar que na inclusão do IS, né, o IS ele é o imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, né, ele visa desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, nós temos aí uma lista, vamos dizer assim, extensa do quais são esses bens, né? O cigarro, veículos, aeronaves. Então, todos esses bens estão listados para terem a tributação do IS. Já o IPI, que ele vai ser substituído de forma parcial, ele terá alíquota reduzida a zero, com exceção dos produtos industrializados e fabricados dentro da Zona Franca de Manaus, justamente para garantir para aquela região a competitividade dentro da sociedade. Lívia, qual o percentual e para onde será devido os impostos? Então, essa questão do percentual, ela ainda vai ser definida, né? Mas antes de falar do percentual, Guinea, gostaria de falar assim sobre o que vai incidir, né? O IBS e o CBS, que é esse imposto que está aí previsto na reforma tributária. Ele vai incidir sobre operações onerosas com bens e serviços, né? E aí, quando a gente começa a pensar nesse sentido aí, a gente começa às vezes a comparar o que a gente tem hoje com o que a gente vai ter no cenário da reforma tributária, né? Então, operações onerosas com bens e serviços. Então, venda, permuta, prestação de serviço, licenciamento, locação, tudo isso vai incidir, né, o IBS e o CBS. E quando a gente pensa nesse sentido, eu quero trazer aqui um exemplo, né, que é a questão, por exemplo, da locação. A locação, ela não incidia nem em ICMS,
uma vez que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, e ela não incidia também em ISS, porque locação ela não era considerada uma prestação de serviço, mas ela é uma operação onerosa envolvendo bens e serviços. Então, eu acredito que, assim, esse fato gerador, agora do IBS e do CBS, ele acaba sendo mais amplo do que o nosso cenário que a gente tinha hoje em dia, né? E por falar em operação onerosa, a gente pode citar também a questão da transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Nessa situação, já não vai incidir o IBS e o CBS, isso está bem claro. No sistema atual, isso era uma questão polêmica, né? Quanto ao percentual, né, que vai incidir. A alíquota estimada, Guiné, entre 26,5% a 28%. Então, essa alíquota ainda vai ser definida aí pelo comitê gestor, né, do IBS. E eu acredito que em breve a gente vai saber de forma prática aí quanto que o contribuinte vai pagar de maneira geral, né? E nós vamos ver que vão ter vários tipos de exceção, de redução e tudo mais. A questão do para onde que o imposto é devido, né? Se a gente estiver falando de uma operação envolvendo uma mercadoria, né? Esse imposto, o IBS e o CBS, ele vai ser devido no local onde vai ser feita a entrega daquela mercadoria, ou seja, no destino, né? Então, por exemplo, se eu estiver vendendo, eu sou aqui de Minas e eu estou fazendo uma venda para o Rio de Janeiro, né? O IBS e o CBS vai ser devido para o Rio de Janeiro. Hoje, no sistema atual, se eu vendo para o Rio de Janeiro, esse imposto, se eu estou localizada em Minas Gerais, o ICMS, ele é devido para Minas. Então, é uma grande mudança aí que a reforma trouxe, né? Se for um bem imóvel, o imposto vai ser devido no local onde o imóvel estiver estabelecido. Se formos tratar da questão da prestação de serviço, se eu estiver prestando um serviço presencial, por exemplo, eu estou prestando um serviço de fisioterapia, eu estou localizada aqui em Minas Gerais, e tem uma pessoa lá de Florianópolis que está aqui em Minas e precisou desse serviço de fisioterapia que está sendo prestado presencialmente. Esse imposto, ele vai ser devido no local onde o serviço está sendo prestado. Mas nós vamos ter várias outras situações de prestação de serviço em que, por exemplo, um serviço prestado à distância. Hoje em dia, um serviço de advocacia pode ser prestado à distância, de contabilidade, de marketing, né? Então, nesse caso, ele vai ser devido no local do domicílio de quem está tomando aí o serviço. Podemos afirmar, então, que os estados mais populosos, com mais população, que o consumo, ele será beneficiado nesse sentido, então? Sim, nós podemos afirmar, porque realmente no cenário da reforma tributária não se trata mais de onde o produto é produzido, e sim onde ele é consumido. Então, a gente vê que hoje, por exemplo, muito do consumo, ele acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Então, a gente pode afirmar, assim, que a tendência é que a arrecadação até aumente, porque muitas pessoas, na verdade, Guinei, elas migraram do estado de São Paulo, foram para outras unidades de federação por conta de benefícios com regime especial de tributação. Então, eu acredito que lá em 2033, a tendência é que algumas empresas se retornem para o estado de São Paulo, para os grandes aí, locais de consumo, né, para se estabelecer. E eu gostaria de dar um exemplo aqui, que eu lembrei, a questão do hotel, né? Então, por exemplo, se hoje uma pessoa que mora lá em Araguari e vai lá para Natal, passar ali suas férias, e ele está ali consumindo o serviço ali em Natal, né, o serviço de um hotel, por exemplo,
o imposto será devido para Natal, certo? No local, né? No Que local. entendi. E Rose, como está prevista a Lei 214 de 2025, a questão da tributação dos produtos e serviços, levando em consideração diversos setores da economia? Vinei, boa pergunta. O texto da reforma, ele teve o zelo, né, para aprovar a reforma, olhando que hoje na nossa sociedade nós temos vários segmentos, setores que não podem ser tratados todos de forma igual. Então, com esse zelo, com essa preocupação, a reforma tributária ela foi construída, né, e aprovada observando essas diferenças nos segmentos e nas tributações, dando ênfase naqueles setores que têm mais impacto social, por exemplo, na área da saúde, na área da educação e da alimentação. Dentro desse contexto, foi aprovado regimes diferenciados de tributação e regimes específicos de tributação. Dentro do regime diferenciado, nós vamos ter aí várias situações de redução bem significativa e até mesmo de isenção de alíquota zero para alguns segmentos. Por exemplo, na área da alimentação, né, produtos hortícolas, frutas, ovos, a parte de medicamentos, produtos de acessibilidade, todos esses produtos, todos esses segmentos que comercializam esses produtos vão ter isenção da alíquota de IBS e de CBS. Aí nós temos aí também, com redução de 60%, produtos na área da saúde também, insumos e produtos agropecuários, outros tipos de alimentação, produtos de alimentação humana, entre outros, né, que terá redução de 60%. Temos também na área da prestação de serviço para aquelas atividades que são profissões regulamentadas, que são reguladas por conselho de classe, elas terão aí redução de 30%. No caso aí as atividades de contador, né, de advocacia, de arquiteto, então terá aí uma tratativa diferenciada dentro desse cenário, podendo vir, né, a ter outros segmentos com benefícios de redução e de isenção. Vai depender do que segue da agora para frente, né? Com as regulamentações e adequação de todas essas regras que já foram aprovadas. Dentro dos regimes específicos, nós temos aí alguns segmentos, né, que têm particularidades dentro da atuação da sua atividade operacional e até modelos de negócios diferentes, que merecem um olhar diferente na tributação. Por isso, eles estão dentro dos regimes específicos. Por exemplo, o segmento de combustível e lubrificantes, né, nós vamos aí manter a apuração dos impostos no formato do monofásico. Nós temos também na área da construção civil, que trouxe bastante particularidade na hora da apuração do IBS e do CBS, que é o caso da incorporação imobiliária, na parte de construção civil, a parte de alienação de imóveis e a própria locação, né, que a Lívia já comentou. Teremos aí possibilidades de redutor de ajustes na apuração dos impostos, redutor social na questão da locação de imóveis residenciais. Então, a regra está bem definida para que esses setores não sofram tanto impacto, né, com as mudanças e tenha aí um equilíbrio uma justiça fiscal para todos os segmentos. Então, nesse sentido, a reforma trouxe bastante possibilidades para que tudo ocorra com bastante justiça fiscal e equilíbrio. E as empresas não percam essa competitividade que hoje elas têm, né, dentro do segmento delas e em relação às outras atividades. Dos produtos da cesta básica, Rose, foi incluso a carne, né? Sim. Então vai ter alíquota zero mesmo, então, para esses produtos? Está previsto que tenha alíquota zero e a gente, assim,
já observa, mas a Lívia a gente já discute muito sobre isso, a gente observa que os produtos, as pessoas a princípio falam, nossa, só vai ter aumento de carga tributária. E quando a gente vai estudando a fundo, né, como que veio a regra, como que foi desenhado e aprovado, a gente já está percebendo que alguns setores já têm bastante situações, inclusive de redução de carga tributária. Você citou a carne, mas podemos citar aqui de forma mais, né, mais simples o café. O café hoje ele tem uma tributação de ICMS reduzido com alíquota efetiva de 7% e tem uma previsão de alíquota zero para PIS e COFINS. Dentro da reforma, né, dentro dos regimes ali diferenciados, produtos da cesta básica, esse café ele está com alíquota zero. Então, aqui a gente observa uma redução de carga tributária para esse produto. E assim podemos analisar todos os outros ali de forma bem específica e a gente vai adequando o que realmente vai ter de aumento ou de diminuição de carga tributária. Então, isso tudo foi desenhado para evitar que tenha impactos negativos em setores, né, essenciais e sensíveis da sociedade, né, que é a parte da alimentação, a parte da saúde e da educação. Excelente, Rosa. E Lívia, como é que será implantado a reforma tributária e prevê um período aí de transição? Como é que vai ser isso no dia a dia dos empresários, dos contadores, né? Então, como é uma grande mudança, né, a reforma tributária no nosso dia a dia, não só das empresas de contabilidade, mas também na vida de todo empresário, então isso realmente requer uma fase aí de adaptação. Nós vamos aí contar com um longo período aí, como eu disse, de 7 anos. Isso vai começar, Algnei, em 2026, que tá aí, né? Então, 2026 vai ser um período de teste. Então, foi estabelecida uma alíquota teste também de 0,9% de CBS e de 0,1% de IBS. Então, o que, que vai acontecer? Esse é um período realmente para que todos adequem, né, seus sistemas. Isso deve ser feito antes, né, do dia 1º de janeiro de 2026. Mas esse percentual é realmente para sentir como que vai funcionar isso na prática, né? E aí, esse 1%, ele pode ser compensado depois com outros impostos, desde que o contribuinte, ele, eh, ele venha a atender todas as obrigações acessórias, tá? Em 2027, Gni, a gente vai ter uma mudança bem significativa, que é a inclusão do CBS. Então, ele vai ser 100% já ali vigorando. O CBS, que é o imposto que vai substituir aí o PIS e COFINS. Então, em 2027, o PIS e COFINS serão extintos. Em 2027 também vai acontecer aí a inclusão do IS, que é esse imposto seletivo que a Rose comentou, né? E várias alíquotas aí de IPI vão ser reduzidas a zero, exceto para aqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Quanto ao ICMS e o ISS, em 2027 não vai ter alteração nenhuma, eles vão continuar a existir. A partir de 2029 a 2032, vai existir aí um aumento gradativo do IBS e uma diminuição do ICMS e do ISS. Então, a cada ano que passar aí desses 4 anos, de 2029 a 2032, o IBS ele vai aumentar 10% e o ICMS e o ISS vão reduzir aí 10%. Então, esse período aí de transição, ele vai ser muito importante para que todo empresário, né, todas as empresas realmente de contabilidade e quem estabeleceu também, né, testem aí, porque é um grande desafio, né? São mudanças aí na forma de apuração bem significativas. Em 2026, então, a gente já tem que estar adequado aos documentos, né? E a partir de 2027, a mudança gradual até 2032. Resumindo, né? 29 Isso. vai deixar de existir o PIS/COFINS, ICMS, né? Isso. E com isso
nossa apuração dos impostos É. vai ser dobrado, né? Vai ser muito serviço, muita atenção no novo regime, né? Cada empresa tem suas particularidades, né? Então é muito serviço para frente aí que a gente tem muita orientação para os empresários, né? Com certeza, Guinei. É um longo período aí que os escritórios vão ter aí de um serviço dobrado, né? Porque é o sistema novo e o sistema antigo funcionando aí ao mesmo tempo. E Rose, me fala, por favor, como é que vai ficar aí a forma de apuração, como é que vai ficar o recolhimento dos impostos e contribuições nesse período aí? Então, isso aí é uma novidade, né? Como nós já colocamos aqui, é uma mudança grande. A reforma tributária, ela não se trata só de inclusão de novos impostos, né? Então, ela trouxe aí uma modalidade diferente de apuração do IBS e da CBS, que é uma apuração assistida. Então, na prática, como que vai ser essa apuração assistida? O documento fiscal, ele vai assumir um papel bem relevante, importante. Vamos dizer assim, ele vai ser o centro das atenções. Por quê? Porque dentro da apuração assistida, o governo espera, através desse documento fiscal, já fazer essa adequação do que está na nota, do que está destacado e fazer esse cálculo do IBS e CBS de forma automática pelo fisco, pela plataforma. Porque o que é hoje a apuração, né? Principalmente do ICMS, do PIS, COFINS e do IPI. Hoje a gente faz isso muito de forma manual, gera arquivos, tem as interpretações da legislação que é complexa, então isso gera distorções na interpretação, erros no preenchimento e até mesmo no recolhimento do imposto. Com a apuração assistida, espera-se que essa apuração ela já sai de forma automática, né? Então, aí o contribuinte e o setor fiscal das empresas, eles vão assumir aqui um papel bem relevante, por quê? Porque como vai deixar de ter esse formato de apurar, de emitir o documento, de apurar esse imposto, depois pagar o imposto, né? Ele traz para uma realidade que a cada operação, a cada emissão de nota fiscal, a gente tem ali uma apuração via fisco, né? Então, como que vai estar o contribuinte aí nesse papel? Ele vai ter um papel relevante no sentido de o documento já está emitido, ele vai fazer uma conferência, ele vai ter possibilidades de fazer uma validação dos valores e ajustes, né? Tem uma proposta aí de possibilidade de ajuste, mas temos que aguardar para ver até que ponto nós podemos fazer ajuste numa apuração, vindo informações de um documento fiscal. Então, a apuração assistida vai ser nesse modelo, vai exigir, sim, uma validação antecipada, inclusive até mesmo antes de emitir o documento fiscal. Por conta de quê? A reforma ela trouxe aí várias possibilidades de benefício, redução, né? Então, quando efetuar a venda de um produto ou serviço, é preciso que esse documento fiscal ele já saia com a precisão na emissão, para que evite erros nesse cálculo e até mesmo no imposto final que vai ser apurado. Já a forma de pagamento, isso também é uma mudança grande para todos, né, que trabalha, para todo empresário e para todas as pessoas que lidam com essa parte de pagamento de impostos. Por quê? Porque a reforma está previsto um recolhimento via modalidade split payment. Então, o que é isso na prática, né? Hoje a gente apura os impostos e fecha o mês e paga o imposto para o governo. Nesta modalidade e junto com a apuração assistida, o que vai acontecer na prática? O imposto ele vai ser segregado, dividido ali no momento da operação. Então, vamos trazer aqui um resumo prático. Você vai emitir a nota fiscal, vai vender determinado produto ou serviço, vai estar com o imposto de IBS e CBS destacado no documento fiscal.
e esse imposto será segregado à parte quando for liquidado esta operação, o sistema irá separar o que é do vendedor e o que é do fisco. Então, é uma mudança muito grande na questão de recolhimento, né? De apuração e de recolhimento do imposto. Então, isso vai trazer para o fisco um olhar diferenciado, né? Com relação à diminuição de fraudes e sonegação. Vai ter um impacto significativo para as empresas na questão do fluxo de caixa, porque hoje as empresas, às vezes por N necessidades, ela apura o imposto, tem sonegação, às vezes não recolhe no dia. Então, esse modelo que está sendo desenhado pela reforma tributária é um modelo que vai diminuir, né? Todas essas ocorrências que traz aí recolhimentos equivocados ou omissão de recolhimento, né? Por parte do contribuinte. E é importante a gente colocar que o fiscal, né, que atua nessa emissão dos documentos precisa de estar muito alinhado com essa parte financeira. Então, o split payment ele vai trazer aí, assim, acho que umas 3 ou 4 formas de modalidade. Entende-se que vai ter, assim, para esse período de transição, até ele estar completamente implementado, algumas tratativas, né, com relação a só operações que usou a parte financeira, porque nós temos dentro do universo ainda não só situações de que a operação acontece via cartão de crédito, via Pix, via transferência, né? Nós temos aí operações ainda no dinheiro, à vista, e aí isso também vai ser desenhado aos poucos com a implementação do split payment. Então é importante que as empresas revisem seus cadastros, atualizem seus RP, né, para poder fazer a emissão do documento fiscal, né, com a certeza de que vai sair um documento fiscal apurado corretamente, porque essa apuração vai se dar automaticamente. E por outro lado, as empresas vão ter, dependente de capital de giro, vai ter seu capital ali reduzido de imediato, porque o imposto já vai estar retido, né? O imposto vai ser retido na hora da venda, na hora do crédito, né? Então, sim, é importante as empresas estar preparadas, né? É muito bem colocado, Guinei, porque assim, é igual nós falamos, a nota fiscal, o documento fiscal, ele vai assumir um ponto importante, ele vai ser o centro das atenções. E aí, isso que você colocou é real, né? Hoje a gente tem esses equívocos na emissão do documento e com a possibilidade de um ajuste dentro dos arquivos, né? Uma validação ali antecipada antes disso estar na base do fisco. Com apuração assistida e nesse formato de pagamento do imposto, nesta modalidade que o próprio sistema irá segregar o que é valor da venda do produto com o valor do imposto, é necessário que esteja muito atento nessa questão, porque agora é assim. Cada número, cada informação conta diretamente com o valor do imposto que vai ser calculado no documento, que vai ser destacado no documento, calculado e para fazer a segregação. Então, vai exigir realmente aí muita revisão de cadastro de produto para que essa apuração seja precisa, né? Precisa. Sabemos que a maioria das empresas hoje está no regime tributário do Simples Nacional. Sim. Lívia, o que é que muda para essas empresas do Simples Nacional agora nessa reforma tributária? Então, o Simples Nacional, o Guinei, ele vai ter uma possibilidade do recolhimento do IBS e CBS por fora do Simples Nacional. Ou então, o contribuinte que está enquadrado aí no Simples Nacional, ele vai ter ali dentro do DAS, aos poucos, no período de transição, vai ter ali a parcela do IBS e do CBS ali, junto com todos os outros impostos dentro do DAS, né? Então, o que é a grande questão? Por que eu recolheria por fora, sendo que o Simples Nacional já contempla aí o IBS e o CBS? Para que eu vou pagar mais?
pelo seguinte motivo, né? A questão do crédito para o seu cliente. Então, assim, essa questão do crédito na reforma tributária é algo, assim, bem importante da gente falar. Uma vez que, assim, a alíquota aí é uma alíquota bem alta, né, prevista, todos vão estar atrás de crédito, né? E a questão, por exemplo, se um Simples Nacional, ele tá ali na forma ali do B2B, né, vendendo ali para empresários, provavelmente, ou prestando serviços para empresários, provavelmente o empresário vai precisar do crédito do IBS e do CBS e vai cobrar isso da empresa do Simples Nacional. E a empresa do Simples, se ela não recolher por fora, ela vai conceder aquele crédito só referente àquela parcelinha recolhida ali dentro do DAS. Então, assim, a gente entende que se, de forma geral, né, falando, se a empresa, ela vende ali B2C, né, ali direto para o consumidor final, para uma pessoa física, essa pessoa física não vai exigir dela nenhum tipo de crédito, não vai ficar ali solicitando ali o crédito de IBS, CBS, né, nesse formato. Se o cliente do Simples Nacional são pessoas físicas, consumidoras finais, muito provavelmente ele não vai optar por esse regime híbrido de ser do Simples e recolher o IBS e o CBS por fora. Mas, dependendo ali dos clientes dele, ele vai se ver, tipo, pressionado a realmente se adequar para não perder ali para a concorrência, né? Então, essa é a grande realidade. Então, o contribuinte ali que está enquadrado no Simples Nacional, ele pode fazer a opção uma vez a cada semestre, tá? Então, vão ser 2 opções aí por ano. Se ele vai recolher aí, pela regra geral, o IBS e CBS, ou se ele vai ficar no Simples Nacional recolhendo ali por dentro do DAS, o IBS e o CBS. Eu quero voltar um pouquinho e dar ênfase para a gente discutir mais quais as mudanças que as empresas precisam tomar frente a essa reforma, Rose. Quais que são na prática mesmo, o que, que ela tem que preocupar nesse primeiro momento até a gente encaixar, né, como se diz, né? Vamos encaixar a roda andando, vamos substituir o step com o carro Vamos. andando, né? Então a gente precisa adaptar isso. O que, que as empresas precisam para poder atender essas mudanças? Acho que é importante a gente destacar isso. Gnei, é o seguinte, como a Lívia já colocou aqui, né, a reforma tributária ela vai acontecer em um período de transição, mas nós já temos muitas situações que precisam ser observadas com zelo, né, para que a gente consiga chegar lá no período que começa, que é no início de janeiro de 26, com isso tudo organizado. Então, as empresas, hoje nós já temos aí a nota técnica 2025-002, que prevê as alterações, por exemplo, na parte de emissão dos documentos fiscais para fazer constar nos documentos todas essas alterações da reforma tributária, né, da lei 214 de 2025. Então, assim, o que que precisa, o que que muda na prática? Então, a gente observa que não é só inclusão de novos impostos. Aqui nós estamos tendo uma mudança significativa no dia a dia, tanto do empresário quanto dos profissionais da área fiscal, dos contadores. Por quê? Porque aqui vai exigir revisão de cadastro, porque, como nós colocamos, o documento fiscal, ele tem função declaratória, né? Então, ele precisa de estar corretamente emitido. Tem 3 pontos importantes que é preciso rever já logo agora até o final do ano, que são a revisão dos cadastros, tendo ênfase, por exemplo, na questão do destinatário, do NCM, do NBS e do próprio CNAE da empresa. Por quê? O destinatário, como a Lívia colocou, né? O recolhimento desse imposto, ele será no destino. Então, na emissão, nós temos que ter isso muito claro, porque vai ter um impacto direto se isso estiver errado.
A questão do NCM e do NBS, para as empresas prestadoras, né, de serviço, nós precisamos de rever esses cadastros na nossa base. Por quê? Vai acontecer a transição, mas nós vamos apurar imposto por aí 7 anos nos dois sistemas, né? Com a reforma IBS-CBS, e vamos continuar fazendo a apuração dos antigos impostos. Então, isso exige aqui uma revisão minuciosa para a conferência desses cadastros, para a conferência dos CSTs, que vão ter também uma mudança significativa. Hoje a gente usa aí de forma bem resumida os CSTs para definir origem e tributação dos produtos. E agora, com a reforma, nós vamos ter aí uma mudança significativa na classificação desses produtos por conta dos benefícios, das reduções e das isenções, né? Então, assim, a empresa ela precisa adequar ponto a ponto, item a item, nessas questões, para que ela consiga, a partir de janeiro de 2026, fazer toda fazer a emissão do documento de forma correta, né? Então, precisa de rever o sistema de emissão de nota, né? Se o sistema está adaptado com essas mudanças, fazer revisão, inclusive na base de clientes, né? Os cadastros de clientes, que igual a Lívia colocou, né? A empresa precisa de ter a preocupação se que tipo de cliente que eu tenho no meu segmento, na minha carteira. Eu tenho mais consumidor final, eu tenho mais empresa que vai ser contribuinte do IBS-CBS, né? Então, tudo isso eu preciso de revisar, estar com essa informação atualizada, para que eu possa direcionar a atividade do dia a dia. E lembrando, né, que a fiscalização será feita através do documento fiscal, né? Isso que é importante, sair com o documento fiscal bem correto, bem alinhado, para você não ter créditos e não aproveitar créditos, né? E não transferir crédito errado, né? Também tem esse problema, né? Exatamente. Então, assim, o documento que estiver errado, o Gnei, por exemplo, na prática, hoje a gente tem aí situações que não geram crédito. Por exemplo, material de uso e consumo, energia elétrica, ali na apuração do ICMS, do PIS e do COFINS. Com a reforma tributária, se essa aquisição, né, a regra é que tudo a princípio vai gerar crédito, mas se essas aquisições elas forem direcionada, estiver relacionada com a atividade ali executada, vai gerar crédito. E isso precisa de estar muito bem definido nos documentos fiscais. Com essa mudança, né, Lívia, o que muda de significativamente para esse documento fiscal, né? Na relação de produtos, na relação de serviços, né? O que muda? Tá. Só complementando essa questão aí do documento fiscal e do crédito, e eu já entro aí nessa resposta, que nem a questão do documento fiscal, só para deixar claro assim para quem está nos assistindo, né, o empresário entender assim como que acontece hoje, né, para a gente comparar o hoje com o que vai ser na reforma tributária. Então hoje, por exemplo, o nosso cliente, o contribuinte, ele emitiu um documento fiscal eletrônico. No momento que ele emitiu o documento fiscal eletrônico, ele já não está ali automaticamente devendo o ICMS, por exemplo, para o Estado, simplesmente pela emissão do documento. Então, hoje a gente faz o SPED fiscal, né, Rose, que é uma obrigação acessória aí, a partir da entrega do SPED fiscal, e isso aparece lá na Receita Estadual, o saldo devedor, por exemplo, de ICMS. Da mesma forma, o simples fato dele emitir o documento fiscal eletrônico, ele já não está gerando ali o PIS e COFINS lá na certidão dele federal. Isso acontece através da entrega da DCTF, né? Então, assim, e no cenário da reforma? Eu emiti o documento, eu já estou devendo IBS e CBS, que é o que a Rose comentou a respeito dessa função declaratória, né? E só reforçando essa questão do crédito, né? O que a reforma prevê é essa questão do crédito financeiro pleno, né, Rose? Que é o que você falou aí a respeito de material, às vezes, de uso e consumo, né? Alguns produtos que não
geravam crédito e que hoje vão gerar. Então, você, Eugnei, por exemplo, aí na sua atividade de contabilidade, né? Alguns insumos seus não geravam crédito para você, né? Às vezes algum serviço tomado, material de uso e consumo, isso você não podia se creditar, por exemplo, de PIS e COFINS. Já no cenário da reforma, se ele está ligado à sua atividade e se a cadeia anterior pagou, você vai poder se creditar. Por isso que a gente comenta que o próprio contribuinte vai ficar aí fazendo uma função Conferente ativo, de né? fisco, né? Por isso Conferente que, ativo. assim, na verdade, a sonegação, a tendência dela realmente é ser muito reduzida. E falando aí do documento fiscal eletrônico, vamos falar aí dos campos que não existiam e que vão passar a existir no cenário da reforma. O principal campo, eu falo assim, que é a estrela do documento fiscal eletrônico aí na reforma, vai ser o Código de Classificação Tributária. Esse código ele é composto por 6 dígitos e ele que vai definir, por exemplo, se um produto ele tem uma redução de 60%, por exemplo, um produto agrícola lá, com redução de 60%. Eu preciso de estar com esse código de classificação tributária lá bem definido ali na nota. Porque se eu estou ali com o NCM de produto agrícola e eu não coloco esse código de classificação correto, eu corro o risco de pagar um imposto aí a maior do que o necessário. Então, assim, a revisão desse cadastro de produtos, né, ele é importante. Tanto o antigo, né, Rose, que ele vai continuar existindo, quanto o atual, que são os novos campos. Então, hoje a gente tem CST, por exemplo, de PIS e COFINS, temos o CST de IPI, temos o CST de ICMS, mas nós vamos passar a ter também o CST de IBS e CBS. E junto com ele, esse CCLAS-TRIB, que é o Código de Classificação Tributária, que é algo assim essencial para que o documento ele seja apurado de maneira correta. Então, ele trata, se o produto tem redução a zero, tem redução a zero porque é um produto ali, por exemplo, da cesta básica. Então, existe um número para fazer esse vínculo do porquê que é redução a zero. Porque eu estou usando esse benefício. Eu estou fazendo uma transferência, é uma não incidência. Existe lá o código referente à questão da transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, é uma vasta lista aí. Eu sugiro que cada telespectador aí pesquise, né, sobre isso, porque isso é muito importante. Então, tá disponível lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica essa lista, né, contendo todos os CSTs e todos os códigos de classificação tributária, para que as pessoas já comecem aí a adequar o seu sistema para que em janeiro de 2026 o documento fiscal saia de maneira correta. Quero repassar aqui um resumo dos impactos que a reforma tributária é um tema de grande relevância para o nosso país, que afeta diretamente a gestão financeira e operacional das empresas. Ela trará mudanças importantes para todos os segmentos, mas os efeitos não serão iguais para todos os setores. Veja os principais pontos que o empresário precisa considerar desde já, como foi esse nosso bate-papo, né? Poderá haver aumento ou redução da carga tributária, a depender do segmento que a empresa estiver enquadrada, né? É importante rever sua precificação, né? Pois os novos impostos, né, que vão surgir, aí, o CBS e o IBS, serão cobrados por fora do preço, ou seja, destacados separadamente da nota fiscal. É importante a revisão do fluxo de caixa visando uma melhor gestão financeira, uma vez que essa nova modalidade de apuração e recolhimento dos impostos pode impactar o caixa da empresa, né? Principalmente em negócios com margens apertadas, né? A empresa que é muito dependente de capital, ela pode sentir um impacto aí com esse fluxo de caixa apertado, né? O planejamento financeiro vai ser essencial para a continuidade do negócio dessas empresas, né? Nesse cenário é importante entender também que as características da sua carteira de clientes precisa de
de crédito nas operações. Se o seu cliente precisa de crédito, ele vai querer comprar de quem vai gerar crédito para ele. Então, isso pode influenciar na definição dos negócios das empresas, né? No dia de hoje, né? Os tributos deixarão de variar conforme a origem ou destino, como a Lívia falou, né? Com isso, o empresário poderá padronizar preços para todo o Brasil, com maior segurança jurídica, né? Então, o empresário precisa estar atento para todas as mudanças. O novo sistema exigirá mais organização, tecnologia e controle fiscal. A mentalidade precisa ser adaptada nesse período de transição, né? O cenário vai mudar e quem estiver mais preparado sairá para frente. Quero deixar aí à vontade, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, e deixar a SER Contabilidade à disposição dos empresários para poder a gente poder dar suporte para ele nesse momento de transição, né? Conte com a gente. Obrigado, Gnei, pela oportunidade. Assim, eu acredito que é muito importante que o empresário realmente ele entenda todas essas mudanças, assim, para realmente adaptar aí a equipe, né? São mudanças realmente que vai interferir aí no fluxo de caixa, vai interferir aí na precificação. Acho que hoje em dia aí, às vezes as pessoas não dão tanta importância, assim, às vezes aplica o preço da concorrência, né, o Gnei? Nem tá vendo ali certinho o que que tá O incidindo seu ali de custo, né? O seu imposto, custo, né? de Real, né? verdade, o que que ele precisa. Porque às vezes ele compara com o preço do vizinho, aplica aquilo ali, mas ele não tem ali a vantagem competitiva a questão do prazo que o concorrente tem, né, diante dos fornecedores e tudo mais. Então, assim, entender de forma precisa o negócio, porque a gente está passando aí por um cenário realmente econômico no nosso país de certa dificuldade aí, né? E a gente tem que realmente saber ali qual que é a margem que eu preciso para o meu negócio sobreviver, né? Então, assim, entender a reforma não adianta, a gente, como brasileiro, sabe que as pessoas acabam deixando para a última hora, né, Rose? E a gente entende que realmente é, quem sai na frente bebe água limpa, né? E a gente quer realmente que os nossos clientes estejam preparados. A nossa função é realmente que eles não sofram com essa reforma tributária. Muito pelo contrário, que eles transformem esse desafio em oportunidade. E nos próximos conteúdos nós vamos trazer bastante segmentado, né? Por Isso. setores, né? Então, assim, vamos deixar aí esse primeiro episódio, mas vamos partir para os próprios episódios aí. Segue a gente, né? Isso é importante que você colocou, Guinei, que, e que nós discutimos aqui, né? Vai acontecer grandes mudanças que vai exigir da gente muito estudo, né, para que a gente consiga acompanhar toda essa regulamentação. Até mesmo porque ainda tem aí para ser aprovado e publicado os regulamentos do IBS e da CBS, que vai trazer ainda mais detalhes em relação à forma que vai acontecer no dia a dia. E como nós comentamos, né, vai exigir de todos que seja preparado no dia a dia das atividades. É desafio, mas também pode ser transformado em oportunidades para que o negócio aconteça de forma sem prejuízos, com margens, né, para competitividade, que o negócio prospere, né, as empresas cresçam, mesmo tendo esse desafio da mudança e da transição. Então, é importante a gente estar trabalhando isso, estudando dia a dia, tendo esse contato, né, do empresário com o contador, para que a gente avalie cada cenário e cada oportunidade, porque as empresas, elas são únicas ali nas suas necessidades e a gente está pronto aqui para atuar junto com o empresário e passar por esse processo de transição aí de forma satisfatória. Muito Muito obrigado, obrigada, viu? Rosa, viu? Muito obrigado, Lívia. Obrigada.